Bem, continuando então o nosso curso sobre teoria das provas no processo penal, eu passo agora a uma parte mais dogmática, em que eu vou apresentar uma espécie de glossário, não é? Vou trabalhar com vocês a terminologia das provas no processo penal. Em outras palavras, a expressão prova, por assim dizer, é uma expressão polissêmica. Ela tem multissignificados e ela é usada também de forma multissignificada. Então, por exemplo, quando se fala que a prova incumbe a acusação no processo penal, o que está dizendo o que está se querendo dizer ao usar a expressão prova é o ônus da prova. Quando se fala que a prova produzida pela defesa, e o que se está querendo dizer com a expressão prova é o meio de prova, não é? Então, quando a gente se fala a prova do processo demonstra, o que a gente está querendo dizer, portanto, é toda a atividade probatória. Então, como a palavra prova é uma palavra polissêmica que apresenta diversos significados, nenhum deles errado, é muito relevante que a gente apresente aqui, sob o ponto de vista dogmático, teórico, mais preciso, cada uma das expressões que dogmaticamente vão ser usadas na teoria da prova no processo penal. Essa apresentação que eu aqui faço, uma espécie de glossário da teoria das provas, ela se fundamenta especialmente no artigo publicado pelo professor Antônio Magalhães Gomes Filho, da Universidade de São Paulo, da USP, professor titular da USP, né, notas sobre a terminologia das provas, em que, não apenas, mas em que o professor Antônio Magalhães faz uma espécie de conceituação da terminologia utilizada nas provas no processo penal. Eu começo por uma expressão ainda um pouco genérica, mas que é importante, chama-se atividade probatória. E aqui a atividade probatória ela se refere ao conjunto de atividades, ao conjunto de todas as atividades que são produzidas no processo penal e que, por assim dizer, conduzem a demonstração das alegações de fatos. Ou seja, toda atividade que consta do processo, toda atividade probatória reunida no processo, chama-se atividade probatória. Muito bem, de outro lado, nós temos um outro conceito já um pouco mais preciso, importante, chamado fonte de prova. O nome já é autoindicativo, a fonte indica a origem da prova e a origem está ou num objeto ou numa pessoa, né? Então, uma pessoa ela tem informações e, portanto, se ela tem informações, ela é fonte da prova. Um objeto contém informações, portanto, se ele contém informações, ele é fonte da prova, não é? O que é preciso é estabelecer de que maneira nós extrairemos essas informações das fontes de que dispusemos, né? Dispusemos de uma pessoa enquanto fontes de informação, é preciso estabelecer de que maneira nós vamos extrair essas informações. Se nós temos uma coisa como fonte de informação, então é preciso estabelecer como nós extrairemos essas informações das fontes. E não se pode extrair a informação de qualquer maneira da fonte. Eu não posso pegar uma fonte e extrair dela as informações de uma maneira qualquer. Existem métodos adequados para a extração da informação válida da fonte. Essas informações só serão reputadas válidas e passíveis de serem valoradas pelo juiz se elas obedecerem o método de extração da informação. O instrumento
pelo qual se extrai a informação da fonte, nós costumamos chamar de meio de prova. O meio de prova é como se extrai a informação da fonte. Então, se eu tenho uma fonte, que é uma pessoa, que é uma testemunha, eu extraio a informação da testemunha pelo meio de prova testemunhal. Então, o meio de prova testemunhal é a forma, é um instrumento, é um método, não é, pelo qual eu extraio informações válidas da testemunha enquanto fonte. Existem possibilidades de se utilizar instrumentos para extrair informações da fonte e também para conhecer as fontes. Começo, portanto, por distinguir aqui os meios de prova dos meios de obtenção de prova. Os meios de prova, eles se destinam a extrair a informação da fonte. É um instrumento para a extração da informação da fonte. Enquanto o meio de obtenção de prova ele pode ser um instrumento tanto para dar a conhecer qual seria a fonte ou quais as fontes eu disponho, então eu posso usar o meio de prova para conhecer a fonte, como eu posso usar o meio de prova para extrair a informação da fonte. Ora, então, se eu posso usar tanto o meio de prova como o meio de obtenção de prova para extrair a informação da fonte, qual seria, então, a distinção entre o meio de prova e o meio de obtenção de prova? Em primeiro lugar, o meio de prova ele é endoprocessual. O meio de prova ele se dá dentro do processo. O meio de prova ele se faz no curso do processo, com a participação da defesa, com o exercício do contraditório direto na extração, ou seja, ambas as partes participam da extração da informação. O meio de prova ele é um meio que a priori não tem nenhuma violação ou vulneração de direito fundamental. Por outro lado, os meios de obtenção de prova não são endoprocessuais, eles são extraprocessuais. Eles se dão fora do processo, fora do curso do processo, apenas são os seus resultados, os seus elementos, as suas informações são levados para dentro do processo. Os meios de obtenção de prova, que são também chamados meios de investigação de prova, não têm a participação da defesa. Não tem contraditório direto. Quando muito, estabelece um contraditório diferido, que talvez não se possa bem chamar de contraditório. Normalmente, os meios de obtenção de prova relativizam direitos fundamentais, o que reclama a autorização judicial prévia em razão da reserva de jurisdição nos casos em que se relativizará ou será relativizado um direito fundamental. Os meios de obtenção de prova, eles têm natureza surpresa, ou como o Geraldo Prado sempre coloca, o professor Geraldo diz que são métodos ocultos de prova. Exemplos clássicos de meios de obtenção de prova são a interceptação telefônica, a busca e apreensão. Portanto, observem que na interceptação telefônica a pessoa interceptada não sabe que está interceptada, é surpresa, o método está sendo aplicado de maneira oculta. A participação da defesa não existe, ela não sabe daquilo. Não há contraditório direto, quando muito a defesa poderá falar sobre as gravações após, né, o término da interceptação. E claramente relativiza um direito fundamental, que é a inviolabilidade das comunicações, e eu estou deixando bem claro aqui que ela não viola um direito fundamental, ela relativiza. Para que afaste o direito fundamental é preciso haver reserva de jurisdição, é preciso autorização judicial prévia. Não é muito diferente do que acontece com a busca e apreensão domiciliar, por exemplo. Não é? A defesa não tem como saber, se souber, obviamente macula o resultado prático da busca e apreensão. E a busca e apreensão, ela, portanto, não tem a participação da defesa, ela se faz fora do processo, apenas o resultado é levado para dentro do processo. Não tem contraditório. Não é?
relativiza-se o direito à inviolabilidade de domicílio e é o segredo da busca e apreensão é a surpresa. Não são poucos os meios de obtenção de prova, cada dia mais o direito penal, processual penal brasileiro expande esses meios de obtenção de prova. A Lei 12.850, que é a Lei do Crime Organizado, expandiu de maneira contundente, estabelecendo regras e criando a colaboração premiada, ação controlada, infiltração de agentes, agora a infiltração virtual de agentes, agora a captação ambiental. Então, meios de prova e meios de obtenção de prova são diferentes. Embora eles possam ser usados, como eu falei, para extrair as informações das fontes, tem natureza diferente.